saudar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa paz habite em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Amém? Amém. O tema da mensagem de hoje é o orgulho. O orgulho é o pecado mais antigo que existe. E eu convido a todos para o texto bíblico em nome de Jesus, aqui no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lançar-te-ei por terra diante dos reis, te pus que te contemplem. Amém? Então esse texto bíblico, irmão, pode ficar à vontade no Jesus, nos fala claramente da pessoa, do grande inimigo de Deus, que hoje atualmente é. Nesta época, como nós vimos aqui, Lucifer, ele era um anjo, querubim, cobridor, ele era um anjo protetor, ele era um anjo mensageiro das boas novas. No entanto, começou a grande inimizade contra Cristo Jesus. E o orgulho, após, ao passar do tempo, Deus deu a oportunidade para ele voltar ao seu lugar, exercer a sua função, mas o orgulho foi tão grande em seu coração que ele não se perdoou a si mesmo, não permitiu, não se humilhou diante de Deus para voltar a exercer a sua função como anteriormente. E o orgulho, ele, na história humana, ele tomou de conta dos corações dos seres humanos. Ele é um pecado bem antigo e muito acalentado pelos seres humanos, é o orgulho. Então nós temos que, como servos e servas de Deus, temos que ter muito cuidado com esta atitude, porque ele envolve muitas questões da vida do ser humano, né? Quando uma pessoa é orgulhosa, pouco a pessoa tem para imaginar que o próprio orgulhoso é a primeira vítima do orgulho. Quando a pessoa usa desse método, ele não tem coragem de perdoar o seu irmão, porque o orgulho não deixa. Então, são vários fatores que levam a pessoa a se distanciar-se de Deus. E nós iremos ler aqui na história da palavra do Senhor algumas personagens bíblicas que deixou o orgulho tomar de conta do seu coração para a sua própria ruína, para o seu próprio mal, segundo a palavra do Senhor. Então nós iremos ver aqui na história da palavra de Deus, teve um certo rei, que reinou por muito tempo, segundo a palavra de Deus, 52 anos, né? O início do seu reinado foi marcado pela obediência à palavra de Deus, mas por não perseverar, obedecendo a palavra de Deus, aí o orgulho tomou de conta do seu coração. Aqui no capítulo 2 Crônicas, capítulo 26, e o versículo 4 a 5, nós iremos meditar nesses 3 versículos aqui da palavra do Senhor para nós vermos quem foi esta personagem. Diz assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se
buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Amém. Olha, queridos irmãos, irmãs e amigos ouvintes da Palavra de Deus, hoje, no nosso país, pelo menos, 4 anos, né, que o presidente ele tem direito a reinar. E aqui na história bíblica, os reis prolongavam muitos e muitos anos o seu reinado. Aqueles que, como diz aqui o versículo 5, como ele fez, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, buscar o Deus vivo. Se dispôs a buscar a Deus, fielmente andando nos caminhos do Senhor. Tinha esse outro aqui, o Zacarias, né? Que aconselhava ele, que instruía, que auxiliava certamente, que era sábio nas visões de Deus. E Uzias, ele se tornou muito famoso ao longo dos tempos. E a palavra de Deus diz que ele exaltou o seu coração. Quando a pessoa, não é todo mundo, mas a maioria faz isso, quando ele consegue riquezas, honras mundanas, a primeira coisa que ele faz é exaltar o seu coração contra Deus, contra a sua família, e por aí vai. E a história desse homem não foi diferente. Vamos ler o versículo 15. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenções de homens, peritos destinadas para as torres, e fez muitas conquistas, né? Versículo 16. Mas havendo-se já se fortificado, exaltou seu coração para a sua própria ruína. Após ter conquistado várias coisas, ele era um homem também que amava muito a agricultura. Não leu o versículo, mas os versículos anteriores fala que ele foi um homem que investiu muito na agricultura. Ele tinha um exército muito grande, treinados, homens preparados para enfrentar guerras, conflitos, e fez muitas invenções. E diante de toda essa trajetória da sua história, ele exaltou o seu coração para a sua própria ruína, conforme diz a palavra de Deus. Por quê? Porque deixou de seguir os conselhos de Deus. Quando o homem consegue muitas conquistas do ponto de vista humano e deixa Deus, abandona os caminhos do Senhor, os conselhos da palavra de Deus, para buscar os seus próprios conselhos, aí ele está andando para a sua própria ruína, que diz a palavra de Deus. E Uzias se encheu de orgulho como rei. Ele ousou ir para o santuário, para a casa de Deus, fazer o sacrifício do Senhor. Acender fogo no sacrifício que era acostumado, que era ordenado só pelos sacerdotes. E ele chegou lá e entrou de uma forma ousada para fazer aquilo que não era ordenado por Deus. Mas, como rei, ele pensou assim: eu sou o rei, eu mando em tudo, faço o que quero. E foi lá para o santuário acender o sacrifício. E naqueles momentos que ele estava ali, diz a palavra de Deus, os sacerdotes vieram e repreenderam ele: olha, Uzias, você não pode fazer isso, porque Deus não lhe permitiu fazer tal sacrifício, mas somente aos sacerdotes. E ele se indignou contra os sacerdotes que estavam repreendendo ele, mas a palavra de Deus diz que ele foi atacado imediatamente por lepra, ali naquele lugar. E quando ele se deu conta de que estava leproso, porque naquela época a lepra era uma doença terrível, e Deus o feriu com aquela lepra ali, com aquela maldição, para que ele viesse a sair dali ou morrer, né? Mas pela misericórdia de Deus ainda permitiu que ele estivesse vivo ali. Quando ele percebeu que estava leproso, ele mesmo já cuidou em sair rapidamente ali
o lugar ali do santuário. Então, queridos irmãos, o que isso nos ensina? Que o ser humano, ele é assim, né? Quando ele tem a oportunidade de ter riquezas, ter fama, geralmente ele usa desse método, elevar o seu coração, ser orgulhoso, querer pisar os outros, porque essa foi a atitude dele, e ir contra os princípios da palavra de Deus, ir contra as ordens de Deus. Outra história aqui que eu quero compartilhar com os irmãos é a história de Naamã. É uma história bem conhecida, tem até louvores, né? Naamã, ele era um general, era um comandante, né, do exército sírio, diz a palavra do Senhor. E ele foi numa batalha contra o povo do Senhor, o povo de Israel, e levou cativa uma menina, diz a palavra de Deus. Só que ele era leproso. E ela, quando chegou lá, ela estava a serviço da mulher de Naamã. Quando ela chegou lá, ela disse: olha, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, ele seria curado. Então, aquela história se propagou e chegou ao conhecimento de Naamã. E ele fez uma carta pedindo ao rei, solicitando que ele fosse ao país de Israel para ser curado. Quem é que não quer ser curado? Não é verdade? Então ele foi, imaginando que o rei de Israel poderia conceder-lhe a cura. E quando o rei soube de tal história, de tal informação, ficou desesperado. Recebeu como um insulto, né? E aí aquela história toda chegou ao conhecimento do profeta de Deus, que era o Eliseu. E Eliseu informou certamente o Naamã que ele daria a solução em nome de Jesus, né? Então, Naamã foi com toda aquela trajetória, com toda a comitiva, uma carruagem, bem preparado, com grandes presentes, ouro, prata e vestes preciosas, das melhores que podiam levar, para recompensá-lo, se caso ele realmente curasse ele. E a palavra de Deus diz que ao aproximar-se da casa de Eliseu, com aquela ideologia de que seria bem recebido pelo profeta de Deus, o profeta, por inspiração divina, já mandou o seu servo recebê-lo e dizer o que ele tinha de fazer. Aí o profeta diz assim: olha, vai e diz para ele tomar 7 banhos no Rio Jordão e ele será curado. Quando Naamã recebe essa informação do homem de Deus, veja só como é o ser humano. Ele disse: não vou fazer isso, eu não vou tomar banho nessa água suja. Lá no meu país tem muitas águas cristalinas que eu posso banhar. O coração se elevou com orgulho e voltou com toda a sua comitiva, com os seus presentes. Ficou revoltado, grandemente revoltado com a atitude do profeta do homem de Deus. Mas, para o bem dele próprio, ali tinha um servo que estava às suas ordens e fez uma pergunta a ele, ao Naamã, e disse: Senhor, se o homem de Deus mandasse você fazer uma coisa tão difícil, você não ia fazer? Por que você não vai fazer o que ele ordenou, que é tão fácil tomar banho no Rio Jordão? Aí ele ouviu aquele conselho e voltou atrás. Disse: realmente está fácil de cumprir. Foi lá, tomou os 7 banhos e saiu com a pele de uma criança. Amém? Então, irmãos, isso nos ensina que a humildade é muito importante em vez do orgulho. Não é por acaso que Jesus Cristo ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a humildade, irmãos, ela é bem diferente do orgulho. Jesus ele sempre nos convida a ser humilde, porque é justamente isso que nós não temos. Nós não sabemos ser humilde, mas o orgulho sempre toma conta do coração dos seres humanos.
E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Quantas pessoas orgulhosas não vivem por aí, né? E o orgulho, ele toma de conta até mesmo daqueles que se dizem ser cristãos. Ninguém está livre, porque é um pecado que é oculto, que a pessoa comete através do pensamento, das atitudes, por aí vai. E através desse pecado tem separado milhares de pessoas do caminho da perfeição e da obediência à palavra de Deus. Quando alguém comete um delito contra o seu irmão, contra o seu próximo, seja quem for, aí o coração se enche de orgulho e a pessoa não quer mais entrar em contato com a outra, não quer fazer amizade, não quer fazer as pazes, melhor dizendo, né? Não quer pedir perdão, não quer dizer, como diz a palavra de Deus, e como diz a história de um homem que ficou como exemplo para nós, a história de Zaqueu. Nem todo mundo tem a mesma coragem, viu, irmãos? Mas é preciso. Zaqueu, no seu tempo, ele teve a oportunidade, assim como o jovem rico também teve, que é uma história bastante interessante para nós analisarmos e tomar como exemplo para nós. O jovem rico, inicialmente, ele teve a oportunidade de conhecer a Cristo Jesus, pediu informações sobre a vida eterna, e Cristo disse: olha, se tu quer ser perfeito, vai vender todos os teus bens, aos pobres vem e terás um tesouro no céu. Naquele momento, o coração dele se encheu de quê? De orgulho, né? Não quis aceitar os conselhos da palavra de Deus, de Cristo Jesus, e foi embora. Já no caso de Zaqueu ele era muito rico também, mas quando ouviu as palavras de Cristo, ele decidiu falar publicamente perante todos que estava disposto a devolver 4 vezes mais do que ele tinha roubado e dar aos pobres. Então veja só que a história do jovem rico com a história de Zaqueu, elas são muito importantes para nós. Porque um despreza o conselho de Deus e o outro atende o conselho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo ali. Então o rico que é orgulhoso, que é guiado pelo orgulho, ele nunca vai conseguir entrar no reino de Deus. Mas aquele que realmente se torna humilde, assim como foi Zaqueu, que está disposto a confessar os seus erros diante das pessoas e diante de Cristo Jesus principalmente, tais pessoas irão conseguir o reino de Deus. Amém? Então, queridos irmãos, há muitas histórias, né, semelhantes na vida de nós seres humanos, como estas, né? E a gente precisa aprender e estar disposto a aceitar o conselho da palavra de Deus para que ela tenha efeito na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela só tem um efeito positivo se nós aplicar ela nas nossas vidas. É semelhante. Vou fazer uma breve ilustração aqui, uma comparação. Se você está doente, só um exemplo, se alguém está doente e vai ao médico, faz uma consulta, ele passa o medicamento e você não toma, o que foi que você fez na vida? Vai funcionar se você não tomar o medicamento? Não vai. Semelhantemente, a palavra de Deus é assim. Se nós tiver a palavra de Deus nas nossas mãos, mas se nós não aplicar ela na nossa vida, não vai funcionar. O apóstolo ele diz assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Amém? Que Deus nos abençoe, que nos faça compreender, que o Espírito Santo nos dê força e sabedoria para cumprir a vontade do Senhor. Amém?